Olá, sejam muito bem-vindos ao Louros em Podcast, sejam bem-vindos à Biblioteca Municipal Lária dos Santos, aqui em Sacavém. Sejam muito bem-vindos então à terceira parte do Estado do Conselho 2024. É uma retrospectiva do que aconteceu em Louros em 2023 e os grandes desafios políticos que se avizinham são um mote para a nossa conversa, neste caso com o vereador eleito pela CDU, Gonçalo Caroço. Muito obrigado pela sua simpática disponibilidade. Obrigado. Queria começar, o vereador já desempenhou este importante cargo, quer no Executivo, quer na oposição. A visão que se tem dos principais problemas do Conselho é diferente consoante o nível de responsabilidade? Bom dia, eu também agradecer ao Louros Podcast este convite, é um gosto estar aqui novamente convosco. É diferente porque em termos de funções é completamente diferente estar no Executivo ou estar fora do Executivo. Estar no Executivo implica decidir, implica tomar decisões diárias, algumas de um momento para o outro, porque este é um grande conselho com muitas coisas para fazer, muitas respostas para dar, e é evidente que, não estando no Executivo, é diferente, porque temos um papel completamente diferente, embora sempre de ligação às pessoas, ligação às instituições, às entidades, de ouvir e de apresentar as melhores propostas. O peso e a prioridade que se dá a cada um dos temas também tem perspectivas diferenciadas consoante a responsabilidade do cargo, certo? Pois tem, porque, como lhe digo, muitas vezes quando estamos no Executivo, temos que nos preocupar com questões do dia-a-dia, não é? E resolver problemas do dia-a-dia. E muitas vezes até nem temos muito tempo para pensar naquilo que é estratégico, naquilo que é essencial, e portanto é completamente diferente. Não é? Muito bem. Para um vereador da CDU, neste momento, na oposição, qual é o principal problema que o Conselho sofre e o que deveria ser feito para o mitigar? E de uma forma ainda genérica. Bom, se tivesse que identificar um problema neste momento que o Conselho sofre, qual seria? O problema que eu penso que, assim, fundamental e principal, não é um problema só do Conselho de Louros. É um problema do país e não só. Estamos a falar, evidentemente, das questões da habitação. É um problema para quase toda a população do Conselho. A população com menos posses, que deixa de poder ter um quarto, é disso que estamos a falar, não é? As pessoas deixam de poder alugar um quarto, e a população com um pouco mais desafogada, que deixa de ter condições para pagar o seu crédito de habitação, deixa de ter condições para pagar um novo arrendamento, e tem que deixar as suas casas e ir para fora do concelho mesmo, para sítios onde a habitação é mais barata. E esse é sem dúvida um problema, porque é um problema transversal a toda a população do concelho, independentemente da sua capacidade económica. Evidentemente que são diferentes os problemas de uma pessoa que não tem nada e de uma pessoa que tem algumas posses. Os problemas da habitação, especialmente com a residência no concelho, é um dos temas que já iremos também aflorar com mais profundidade. Eu perguntava-lhe então o que aconteceu neste concelho em 2023 que não deveria ter acontecido. Olha, aquilo que sentimos é que em 2023 foi um ano marcado por diversas questões negativas. Posso-lhe dar 3 ou 4 exemplos. A que está no topo é, sem dúvida, as questões da saúde, não é? Em que tivemos, ao longo do ano de 2023, uma degradação grande da resposta da saúde, tanto no Hospital Beatriz Ângelo, mas também em centros de saúde, que aumentaram em vários milhares os utentes que deixaram de ter médico de família. Portanto, isso é muito negativo o que aconteceu em 2023. Também nas questões da habitação, em que o município e o atual Executivo não mostrou ter capacidade para levar pela frente a concretização da estratégia local de habitação que estava assinada com o Governo,
e pôs na gaveta já cerca de 600 novas habitações municipais públicas, que iriam servir exatamente para responder às necessidades imensas que existem no concelho. Também na área da educação, aquilo que dissemos é que o planeamento, infelizmente, vai levantar graves problemas na área da educação nos próximos anos e o ano de 2023 veio confirmar também isso. Portanto, estas três áreas são áreas que muito nos preocupa e há uma última que tem a ver com a questão dos CIMAR, em que o atual Executivo, em 2023, aumentou novamente o tarifário da água, para simplificar, e desde que tomaram posse já vamos num aumento de 18% na tarifa da água. São tudo temas que iremos aflorar já a seguir e que fazem todo o sentido serem identificados. Aconteceu algo positivo cuja solução a CDU se identifica em 2023 no Conselho de Loures? Sim, aconteceram coisas positivas no Concelho de Loures no ano de 2023. Quer dar um exemplo? Sim, posso dar um exemplo. Posso dar o exemplo do passadiço da Frente Ribeirinha. Uma coisa muito positiva para o Concelho, em particular para a zona oriental, que tem, evidentemente, um cunho da CDU que é impossível de retirar, porque foi a CDU que fez todo o projeto, foi a CDU que lançou o concurso e foi a CDU que adjudicou depois a obra, foi para o Tribunal de Contas e depois o PS acabou por fazer a obra. Isso é algo muito positivo para o Concelho e que não está desligada de uma questão que me importa pôr em cima da mesa, que é, existe uma resolução do Conselho de Ministros que adotou a medida de até 2025 retirar todos os contentores da Frente Ribeirinha. São temas que já iremos aflorar com alguma profundidade. E, portanto, as coisas têm que estar ligadas e não esquecer esta parte que ainda falta fazer. Com 2 anos e meio de mandato, praticamente, consegue identificar alguns processos iniciados pela CDU nos 8 anos anteriores, cujo percurso foi abandonado ou o desfecho completamente alterado pelo atual Executivo? Vamos ver. A área da educação é um bom exemplo, em que nós, no nosso último mandato, abrimos 25 novas salas de jardim de infância no Concelho. E esse era um processo de continuidade, porque, felizmente, a população do Concelho está a aumentar, temos muitas crianças, e isso é bom para o nosso Concelho, porque isso permite dizer que o Concelho está em crescimento e que tem futuro. Mas para ter futuro é preciso criar as condições para que as pessoas que cá vivem possam ter as respostas necessárias. E, infelizmente, com este Executivo, aquilo que vamos ter até ao final do mandato são 2 novas salas de jardim de infância e 4 novas salas de primeiro ciclo. Algumas delas iniciadas por nós. Há uma outra obra muito importante para Loures que foi posta na gaveta e que a população está muito indignada com isso. E bem, que é a remodelação da Estrada Nacional 8 de Loures até ao Barro. Porque havia um projeto deixado por nós, pronto para avançar. É um projeto difícil, é evidente que é uma obra complicada, mas que não devia ter sido posta na gaveta. E a população está indignada com isso, e muito bem, porque era um projeto fundamental para Loures e para a cidade de Loures. Falando agora em alguns dos elefantes presentes na sala deste Conselho, pedi-lhe um comentário sobre, por exemplo, as Jornadas Mundiais da Juventude, o elevado investimento feito pela autarquia, resultados, erros e virtudes desta parceria desenvolvida pela Câmara de Almada. Nós temos uma avaliação positiva das Jornadas Mundiais da Juventude. Aliás, muito nos honra ter sido o Executivo da CDU que decidiu, em conjunto com o Governo e com a Igreja, o local para a localização das jornadas. E trabalhámos afincadamente para isso. E quero relembrar que as jornadas só não aconteceram no ano 2022, porque houve o ano da pandemia e teve que haver um adiamento por um ano. E, portanto, aquilo que entendemos é que os investimentos que foram feitos são investimentos também bons para o Concelho,
que permitiram, aliás, como era a nossa ideia, iniciar a devolução de toda aquela área à população. Pode ter havido aqui ou ali algum exagero, alguma coisa que pensamos que não deveria ter acontecido, mas não é esse o mote. Portanto, nós acompanhamos, em termos de autarquia, estamos a falar em termos de autarquia de Loures, acompanhamos as obras que foram ali feitas. Agora, como disse, o Papa não virá nos próximos anos, novamente, e os problemas estão lá para resolver. E esperemos que não tenha que vir o Papa novamente visitar o nosso Conselho para resolver aquilo que ficou por resolver naquela zona. E alguns foram deslocalizados, já vamos falar sobre isso. E, nomeadamente, em relação ao passadiço, ao Passeio Ribeirinho, a obra que atravessa vários mandatos na autarquia, o Sr. Vereador já por lá passeou? Já. Que opinião tem do resultado final e como comenta algumas das críticas que evidenciam a falta de sombras em todo o percurso, os pontos de água ou os acessos de emergência? Olha, quando diz que o Passeio Ribeirinho passou por vários executivos da autarquia, importa aqui sublinhar o seguinte: quando nós chegámos à Câmara em 2013, não havia nada. Tinham tirado completamente a toalha ao chão. Nada estava previsto para ali. E foi a nossa persistência junto do Governo que permitiu resolver ali a retirada dos contentores daquela zona e avançar com muita dificuldade, porque é muito preciso muitos parceiros, muitas entidades que nem sempre compreendem a importância para as pessoas e para o Conselho destas soluções e, portanto, eu diria, a obra sem a CDU não tinha acontecido. Isso, que não haja nenhuma dúvida sobre isso. Evidentemente que é uma obra muito condicionada, foi uma obra muito condicionada devido a vários parceiros, e que, depois de estar aprovada, haverá coisas a melhorar. Isso não há dúvidas, não é? E isso terá que ser um caminho que tem que ser feito nos próximos tempos. Ir melhorando algumas coisas que possam ter ficado acauteladas, mas eu acho que o essencial e aquilo que é fundamental desta obra é o facto da população poder usufruir daquele espaço. Isso é o essencial. A proximidade ao rio e a interação com o mesmo. Ainda relacionado com as Jornadas Mundiais de Juventude e em consequência de uma denúncia feita aqui até na primeira edição do Estado do Conselho sobre a estranha deslocalização dos contentores que estavam junto à foz do Tracão para a zona de Bucelas, qual é a opinião da CDU sobre a alternativa encontrada? O que fez ou pensa para validar esse pensamento? Vamos lá ver. Eu acho que a alternativa não está encontrada. O Governo tem que decidir se os contentores vão para a Castanheira ou vão para outro local. Isso o Governo tem que decidir, tem que tomar as medidas para que isso possa acontecer. Porque enquanto o Governo não tomar essa decisão em mãos, os contentores vão andar por aí, como costuma dizer. E não pode ser, não é? Portanto, isso faz parte, evidentemente, da segunda parte da questão que eu dizia, espero que não seja preciso o Papa voltar cá, que é preciso ter um local alternativo para colocar todos aqueles contentores que estão ali, que permita manter a resposta absolutamente essencial para a economia nacional, que é um local daquela dimensão, e que permita retirar o resto dos contentores que estão na frente de Ribeirinha. Nós não vamos permitir que a resolução do Conselho de Ministros não seja cumprida nas datas em que estão estipuladas. E só isso é que resolve o problema. Tanto o problema de Bucelas, desse abuso que está a acontecer, ou de outro local qualquer. Portanto, não vamos desviar-nos daquilo que é essencial. E aquilo que é essencial é o Governo assumir a resolução do problema conforme está estipulado. E qual é o enquadramento temporal para esse 2025. Portanto, aquilo que estava estipulado é que os contentores têm que sair todos até ao final de 2025. Portanto, nós estamos em 2024. E está confiante que isso vai... Não estou muito confiante. E pela passividade que vejo do atual Executivo da Câmara Municipal sobre esta matéria, ainda menos confiante estou. Mas penso que nós vamos estar muito atentos e cá estaremos para pressionar para que essa resolução seja cumprida, conforme foi assumido com a Câmara CDU no ano de 2019. Uma questão sempre em cima da mesa, desde a sua criação, que os chimares são um motivo de controvérsia.
A sua gestão alvo de muitas críticas, o seu perfil provoca opiniões contrárias. A sua função é demasiadas vezes insuficientemente realizada. Começando pelo perfil e pela gestão, qual é a opinião da CDU sobre o tema e, nomeadamente, se valida a intermunicipalidade da sua gestão e consequente ação? Nós vamos ter uma ação agora inserida na campanha eleitoral só sobre a questão do CIMAR. Temos uma proposta concreta e que iremos apresentar nas próximas semanas. Essa proposta não é uma proposta que tem em conta apenas as competências da Câmara, porque existem ali muitos problemas relacionados no CIMAR que são competências do próprio Governo e decisões do próprio Governo para tomar. Por exemplo, aumentos brutais de tarifas que aconteceram nos últimos tempos. Dos resíduos sólidos, por exemplo, no último ano, mais de 30%. Das águas residuais, o pagamento à EPAL da água, que pagamos água mais cara do que a população de Lisboa paga à própria EPAL. A impossibilidade de os CIMAR terem acesso a fundos comunitários para poderem fazer a substituição das condutas de água, um problema enorme no nosso concelho. Portanto, tudo isso implica que o serviço público não seja o mais adequado, não é? E por isso é que aquilo que entendemos é que a discussão deve ser se queremos um serviço público municipal ou não. Porque aquilo que está em cima da mesa, e só não avançou mais porque há estas eleições, por parte do PS e não só, o desmantelamento do CIMAR. Primeiro passo para poder... Teme mesmo que no horizonte esteja uma tentativa de privatização desse conjunto de serviços ou de alguns em especial? Então, podemos dizer assim, da forma como está neste momento, a privatização é muito difícil. Mas a partir do momento em que acontece o desmantelamento, conforme o PS e o PSD também acompanha, que é a da possibilidade de parte dos serviços prestados pelo CIMAR passarem a estar numa empresa pública, a ADP, a partir desse momento, qualquer governo pode privatizar o serviço. Veja-se o caso, bem claro, da Valor Sul, em que a Valor Sul tinha uma maioria de capital detida por uma empresa que era a EGF, uma empresa pública, e o resto do capital era municipal. A partir do momento em que veio um governo, privatizou a empresa pública, a empresa-mãe, a Valor Sul passou a ser uma empresa privada. E por isso qualquer governo a seguir pode privatizar a gestão da água, das águas residuais, se politicamente assim o entender. Não é? E, portanto, aquilo que nós nos devemos centrar é como é que defendemos um bom serviço público. É essas as propostas que nós temos para apresentar, que passam por propostas da Câmara, a serem aplicadas pela Câmara, propostas a serem aplicadas pelo Governo e decisões também a serem tomadas face ao acesso a fundos comunitários por parte destas empresas. Subscreve o perfil intermunicipal do CIMAR ou acha que há uma altura que as coisas têm que cada um seguir o seu caminho? Não, esse não é o problema do CIMAR. Não é esse o problema do CIMAR. Mas é uma caracterização e há opiniões contrárias sobre isso. Evidente, claro. Até porque nasceu de uma forma... Nunca nasceu de direito essa relação e, de vez em quando há problemas no CIMAR, normalmente aparecem dedos a apontar de um lado para o outro. Sinceramente, não acho que seja esse o problema. Acho que as câmaras deviam estar empenhadas em prestar um bom serviço público e se estiverem com esse intuito, com certeza que se vão entender. E aquilo que nós esperamos é que as câmaras se entendam para melhorar o serviço público do CIMAR. O serviço que merece as críticas mais severas é o da recolha do lixo. Qual a posição do Sr. Vereador sobre as reconhecidas debilidades? Olha, sobre a recolha do lixo, aí está também uma questão que tem que ter resolução por parte da Administração Central. E vou explicar porquê. É muito difícil de contratar pessoas para fazerem a recolha de resíduos ganhando o salário mínimo. Quem é que está disponível para isso? É muito difícil. É uma profissão muito dura, muito difícil e que, evidentemente, devia ser remunerada de outra forma. A partir do momento em que
um trabalhador que faz a recolha dos resíduos ganha um salário mínimo, é muito difícil contratar pessoas. E esse é um dos problemas que nós temos, que é contratar pessoas para fazer este trabalho. Para isso, precisamos desvalorizar mais. Não é só bater palmas na janela. É preciso concretizar essas valorizações de quem trabalha, em particular nesta área. E isso é uma decisão que o Governo tem que tomar. Não cabe à Câmara aumentar salários. Como sabemos, o Governo é que define os salários da administração pública central e local. E depois temos um outro problema, que é a questão das viaturas. Infelizmente, no nosso país, a produção nacional está cada vez está de rastros. Está de rastros. Todos sabemos que qualquer coisa que precisemos temos que ir buscar fora, não é? E nós precisávamos também aqui de melhorar esta questão, que é, precisamos de ter em Portugal respostas necessárias para, por exemplo, a construção deste tipo de viaturas de recolha de resíduos, que não é assim tão fácil. É um dos problemas maiores que a gente tem, é conseguir encontrar um fornecedor que nos forneça essas viaturas. Evidentemente que ligado a isto, temos uma questão da organização do serviço e de melhorias da organização do serviço. Mas, se conseguirmos resolver estes dois problemas, estou convencido de que podemos melhorar o serviço de recolha de resíduos no concelho. E por isso é que nós temos essas propostas que as vamos apresentar também proximamente. Muito bem. Na mesma linha são públicas algumas críticas à gestão das empresas municipais, começando pelo constante alarido à volta das GES Loures e a recentíssima nova equipa liderante, há um dia ou dois que foi indicada como substituta. Queria perceber qual é a sua opinião sobre o que tem acontecido nas GES Loures nos tempos mais recentes. Nós bastas vezes falámos sobre isso na reunião de Câmara. Aliás, alertámos muitas vezes que havia problemas gravíssimos com a gestão das GES Loures. Por obsessão política, o PS e o PSD quiseram manter o problema. E foram os próprios trabalhadores que tiveram que encetar a luta para que se resolvesse o problema. Fizeram uma greve, fizeram uma participação na Assembleia Municipal e, chegados aqui, aquilo que aconteceu foi que PS e PSD não tiveram coragem de resolver o problema e meteram em cima da Presidente do Conselho de Administração das GES Loures o ónus da resolução do problema, obrigando-a a demitir-se do cargo. E, portanto, todo este processo levou a que a GES Loures perdesse qualidade, que as pessoas passassem a olhar de uma outra forma para uma empresa que era uma empresa de referência, e mesmo o seu final demonstra bem a falta de coragem política por parte destes dois partidos, que puseram o ónus em cima da senhora Presidente do Conselho de Administração. Mudados os rostos, acha que os problemas estão ultrapassados? Quer dizer, penso que, muito sinceramente, as expectativas estão muito baixas, não é? Quer dizer, qualquer coisa que agora aconteça vai ser melhor do que aquilo que tivemos neste ano e meio. Eu estou convencido de que haverá coisas que vão melhorar. Estou convencido disso e espero que isso realmente aconteça. Mas o que eu espero mesmo é que haja um profundo respeito pelos trabalhadores das GES Loures, que levaram essa situação levou à saída de dezenas de trabalhadores, alguns deles com muitos anos de casa das GES Loures, e agora já não voltam. Tinham muita experiência, tinham muito conhecimento e agora já não voltam. E, portanto, a GES Loures não é a mesma empresa que era há 2 anos atrás. E é preciso um grande respeito pelos trabalhadores, pelo seu trabalho e pelos seus salários e rendimentos que a anterior administração quis pôr em causa o acordo de empresa. Espero que esta nova administração retome o acordo de empresa e cumpra tudo aquilo que está no acordo de empresa das GES Loures. Das GES Loures para o estudo de silêncio sobre o trabalho desenvolvido pela Loures Parque, em que não se conhece um plano, um enquadramento, uma análise, uma otimização da filosofia e política de estacionamento no Concelho. E basta falar com qualquer força viva das zonas da sua ação para se perceber da insatisfação. Como é que caracteriza o desempenho da Loures Parque nos últimos tempos? A Loures Parque é uma empresa com muitos anticorpos, não é?
e que o seu trabalho é alvo sempre de muitas críticas. Agora, é uma empresa necessária para que, em alguns locais do Conselho, haja alguma disciplina de estacionamento. Agora, aquilo que não pode acontecer, e que temos tido relatos de uma nova política que nós invertemos quando estávamos na Câmara, por exemplo, está um carro mal estacionado ou não tem o tiquê, é alvo de bloqueio imediato e de reboque. E, portanto, isso, evidentemente, que pode ser uma boa decisão para a empresa poder ganhar dinheiro, não é? Porque depois as pessoas têm que pagar a multa, têm que pagar o levantamento do carro, mas é uma decisão incompreensível para as pessoas e, portanto, pensamos que essa filosofia que foi retomada, que não é nova, existia anteriormente, é negativa, por exemplo, é negativa, e o papel pedagógico da Luz Parque deve ser valorizado e penso que não está a ser. E em relação à organização do parqueamento, novas propostas, uma análise constante sobre aquilo que são as necessidades dos locais e cada momento elas evoluem, acha que tem havido essa preocupação na parte da administração? Não, porque só multar ou só agir coercivamente é uma parte da função, mas existem outras... Não há, para já, não há novidades sobre esse aspecto nestes 2 anos, não é? Por exemplo, nós tínhamos um projeto para Moscavide, que era a da remodelação toda do mercado de Moscavide, e com a construção de estacionamento subterrâneo. Eu falo de Moscavide porque é um dos principais sítios onde a questão do estacionamento é sentida, não é? E durante estes 2 anos não se ouviu mais falar sobre essa questão. É uma questão que foi posta na gaveta, por exemplo, e que, evidentemente, que poderia e deveria ser resolvida porque iria permitir melhorar o estacionamento ali naquela freguesia. Mas há aqui uma questão que nós vamos ter que acompanhar com muito cuidado. Em particular, as questões do estacionamento. E aí a Luz Parque com certeza terá que dar a sua ajuda e o seu contributo, que é o estacionamento que está previsto para a nova linha de metro. Porque isso é uma questão decisiva. Ter um metro, mas depois não ter onde as pessoas deixarem o carro, vai ser um caos total. E, portanto, estamos preocupados com isso e vamos acompanhar a situação muito de perto. Sr. Garrido, são temas recorrentes. Falámos deles o ano passado, mas pedi-lhe uma atualização sobre o posicionamento da CDU em relação a algumas das obras prometidas ou em execução. Há poucos dias, há 1 ou 2 dias, foram aprovados alguns projetos que envolvem várias obras pelo Conselho, a Ponte de Palhais, a repavimentação várias, a Rotunda e Sacavém. Concorda com as prioridades encontradas, para além do Estado Municipal, que já iremos falar também, mas concorda com as prioridades encontradas para este... Concordamos com algumas e discordamos de outras. Porque aquilo que nos preocupa mais é o não pensar no futuro. E este endividamento municipal que foi feito nos últimos tempos vai ter custos muito grandes para o futuro do município. Já vamos falar também. Mas as coisas estão ligadas, sim, não é? Sim, obviamente. Porque 195 milhões de euros de empréstimos de dívidas é um número gigantesco e que a Câmara vai ter que o pagar nos próximos anos. E por isso, havendo projetos que eram por nós defendidos e que nós entendemos que eram importantes para o Conselho, nós acompanhámos. Outros projetos não acompanhámos, porque achamos que existiam outras prioridades e não devemos também contribuir para esse endividamento enorme do Conselho. Não foi esse o caminho que PS e PSD escolheram, mas eu, já agora sobre isso, e aliás sobre essas obras, há uma coisa que eu quero aqui dizer e que convém ficar registada para que todas as pessoas saibam. Aquilo que está a acontecer na Variante Loures já podia ter acontecido em 2019. Porquê?
Porque o projeto da variante a Loures estava feito e já nessa altura. E o que é que aconteceu? Quando nós levámos o projeto à reunião de Câmara para se fazer o financiamento, PS e PSD juntaram-se e impediram esse financiamento. Aliás, financiamento que agora vieram pedir à Câmara Municipal em 2022 e que nós aprovámos. Por isso, o que o PS e o PSD na altura entenderam era que Loures não devia avançar, tentaram impedir ao máximo. E esse é um ótimo exemplo em como uma obra fundamental, uma obra importante, uma obra que podia já estar pronta, há 2 anos, só agora vai ser iniciada, porque o PS e o PSD se juntaram na reunião de Câmara, nós não tínhamos maioria na altura, não é? O PS e o PSD quando se juntavam, impediam a aprovação de de propostas importantes. Esta era uma delas, que ficou na gaveta, prontinha para avançar, e que mesmo assim o PS ainda demorou 2 anos para pôr em andamento. Começou agora em execução. O que é que muda em relação à ideia da CDU na variante da cidade? Não, quer dizer, não há nenhuma... há nenhuma alteração. O projeto estava pronto, como eu lhe digo. O projeto estava pronto e foi deixado pronto pela CDU. E só não foi feito pela CDU porque eles se juntaram e impediram o financiamento da obra. Portanto, quanto a isso, não temos aqui nenhuma questão. Se eu lhe desse a oportunidade hoje para adquirir o passe para uso no metro de Loures a 10% do preço para ser utilizado, digamos, em 2028, aproveitava ou ainda lhe restam dúvidas sobre a utilidade que esse passe teria em 2028? Tomaria todas as medidas para que as pessoas tenham confiança de que o metro vai chegar a Loures. Não ponham isso em causa, não contam connosco para pôr isso em causa. Nós vamos batalhar para que esse projeto avance, seja concretizado, porque a população muito lutou por isso e nós também, e por isso até comprava 2 ou 3 passos desses. Para 2028 acredita que já esteja tudo operacional e a funcionar? Acredito que se houver vontade do Governo... 2028 é meramente referencial, sim, claro. Vamos dizer. Se houver vontade do Governo, isso vai acontecer. E as eleições de dia 10 de março também são importantes para isso, porque um governo de mãos livres, como aconteceu com o PS, vemos bem aquilo que deu, que é adiamento de propostas, adiamento de projetos. Se a CDU tiver mais força na Assembleia da República, temos também mais força para condicionar vários aspectos, e esse será um deles. Por isso, estou confiante de que o metro vai avançar. Há alguns problemas relacionados com o metro, com as decisões que foram tomadas pelo metro em conjunto com a Câmara Municipal de Loures e que eu gostaria de enunciar, que são 3. A primeira, a solução do Infantado, uma solução que vai levantar graves problemas naquela urbanização, porque o metro, ao terminar junto ao Loures Shopping, aquilo que vai fazer é com que as pessoas vão todas estacionar na urbanização do Infantado para poderem pagar o metro. Aquilo que deveria ter acontecido, e que é também um projeto que está completamente na gaveta, era o metro acompanhar a circular externa do Infantado. Portanto, é um projeto que está também para avançar, que o atual Executivo decidiu não mexer, mas que é absolutamente fundamental, que é aquele que permite retirar todos aqueles carros que passam dentro do Infantado e que querem ir para a zona norte do concelho. E que são muitos, e que fazem com que aquilo seja uma organização complicada nas horas de ponta. E, a acompanhar essa circular, devíamos ter também o metro a ir para a zona norte, onde faz muita falta. Não foi uma opção do atual Executivo, nem do atual Governo, mas nós cá estaremos para batalhar para que isso aconteça. Depois, uma outra solução em Santo António dos Cavaleiros também, que fica muito longe da população da Cidade Nova. Tem pouco uso para a população da Cidade Nova. Devia ter sido encontrada uma solução diferente, de forma a permitir uma maior proximidade à população da Cidade Nova. E, por último, uma questão também muito preocupante, que é o interface de Odivelas, em que o metro e a Câmara Municipal de Loures, aquilo que entenderam foi que o términos do metro de Loures, em Odivelas, ficará a cerca de 100 metros da entrada do metro que vai para Lisboa. E, portanto, serão 100 metros que as pessoas terão que caminhar
à chuva, sem condições, e isso tem que ser desconfortável, revisto. sim. Isso tem que ser revisto, até porque isso retira A fluidez do... e retira também ao metro a possibilidade das pessoas sentirem que é uma solução. Tem ali mais um transbordo, e não é um transbordo pequeno, tem que caminhar bastante de uma resposta até à outra, e isso é algo que tem que ser revisto. Portanto, com confiança, compro 2 ou 3 passos desses, se eles estiverem à venda. Para 2028. Em 2028, mas há aqui coisas que têm que ser resolvidas e nós esperamos ter a força para as resolver também na Assembleia da República. Sempre que existe um período em que as chuvas são mais intensas, pegamos no megafone e vociferamos, nomeadamente em relação à zona da Várzea de Louros, quem manda lá construir, todos sabem que é a área de cheias. No entanto, mal aparece um raio de sol e lá se propõe construir mais uma fase de urbanização do Infantado, um equipamento, uma estação de metro, um estádio municipal. Isto é coerente? Isto faz algum sentido? Nós temos problemas localizados no Conselho na questão das cheias. E, neste momento, a principal situação que temos em termos das cheias é a zona da Ponte de Frielas, onde aconteceram vários problemas, como sabe, Sim, sim. nos últimos 2 anos, e que não podem estar desligadas de um projeto de revitalização de todo o rio, apoiado com fundos. Sim, mas a água vem de algum sítio, sempre vem de vários sítios. Mas o problema ali parece-nos que não é o problema da água vir, é a água sair, não é? Portanto, esse é um problema que com esse projeto iria ter melhorias. Agora, pode-se concluir que a situação é mais complicada do que estava pensado. E se for assim, tem que se tomar essas medidas. Mas sobre isso, eu quero dizer que nós passamos aqui na cidade de Sacavém, onde estamos, aliás, estamos aqui na Biblioteca Ari dos Santos, em Sacavém, no ano em que vamos comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Aliás, é por isso também que quisemos vir aqui, porque Ari dos Santos é um poeta de Abril, como sabemos. E é nesta cidade de Sacavém onde uma obra absolutamente fundamental para o controle das cheias na cidade de Sacavém, que foi o Caneiro de Sacavém, com problemas, com dificuldades, com coisas erradas, atrasos. Isso é tudo verdade. Mas aquilo que é um facto é que a cidade de Sacavém deixou de ter problemas com as cheias desde que o Caneiro passou a funcionar. E isso é que é o fundamental. E a população de Sacavém deixou de ter essa preocupação. E por isso nós fizemos esse trabalho, pagámos por isso. Pagámos por isso. Sabemos muito bem que essa obra foi aqui agigantada pelos nossos adversários políticos e isso teve um preço. Mas nós fizemos o que era preciso ser feito e tivemos a coragem para o fazer e resolvemos esse problema. Sr. Vereador, a construção do futuro estádio municipal recebeu finalmente luz verde. Tem algum comentário sobre a solução encontrada? Acredita nos prazos de construção? Nós tínhamos uma outra solução, não é? Que passava por um projeto que avançaríamos e que lançaríamos o concurso. A solução foi outra, por parte do PS. Isso foi a última reunião de Câmara. Sim. Nós aprovámos essa solução porque achamos que o que é fundamental é que o projeto avance, não é? Agora, aquilo que queremos dizer sobre isso é que o projeto tem que avançar o mais rapidamente possível, porque neste momento todos os praticantes de desporto do Grupo Desportivo de Louros estão a fazê-lo com a casa às costas. Sim. Com a casa às costas. E eu penso que isso também não foi a melhor solução. Penso que se devia ter... Largar o campo antes de ter o estádio devia-se ter acautelado junto do urbanizador que a solução, para já, a solução não devia ter demorado tanto tempo a ser concretizada. Estamos a falar de 2 anos. Mas tentar por todos os meios que a saída do Grupo Desportivo de Louros da cidade acontecesse quando houvesse condições para a solução estivesse no terreno. Não aconteceu. E agora, o que vai acontecer nos próximos 2 anos, esperemos que se resolva rapidamente, é que todos os atletas, os pais, os treinadores,
andarão com a casa às costas e isso vai ter custos para os distribuidores também. Pois, tem alguma preocupação especial sobre o atual estado do clube, nomeadamente também em relação ao passivo tremendo que esta direção herdou, e o facto de andar também com a casa às costas e não ter a possibilidade de apresentar algumas soluções que seriam possíveis se tivesse uma vida mais estável, digamos assim? Eu penso que a atual direção tem muito trabalho para fazer, não é? Muita coisa para recuperar, agora não tem as melhores condições para isso, não é? Neste momento. Mas, da nossa parte, cá estaremos para aprovar também todas as medidas que sejam boas para o desporto no concelho e também para o grupo de Loures. Mais do que de Loures, a saúde e o estado crítico do Serviço Nacional de Saúde são problemas nacionais. Há um ano, o Sr. Vereador referiu-se aqui com elevada preocupação. Infelizmente, tudo se agravou de uma forma quase, digamos, impensável. Queria o seu comentário sobre o estado do SNS e com ênfase que também já aflorou aqui, o Hospital Beatriz Anjos funciona de vez em quando, digamos assim. Pois, há um ano falámos sobre isto, mas eu não tinha uma bola de cristal, ninguém tem. Mas era evidente que isso iria acontecer. Porquê? Quando o governo de António Costa apresentou o orçamento em 2021, nós, o PCP e a CDU, decidiram votar contra aquele orçamento. Algo que foi incompreendido e foi muito aproveitado depois pelo PS para se vitimizar e conseguir aquilo que era o seu objetivo fundamental, que era ficar livre e poder ter uma maioria absoluta, e foi isso que aconteceu. Mas nós votámos contra, não é porque entendêssemos que o governo do PS não deveria continuar por ser do PS. Não, é porque as medidas que lá estavam, claramente, nós nunca poderíamos acompanhar. Eu quero aqui relembrar que o PS, na altura, disse que aquele orçamento que apresentou nesse ano era o orçamento mais à esquerda de sempre. E que iria apresentar o mesmo orçamento se ganhasse as eleições. Ora, foi isso mesmo que aconteceu. Ganhou as eleições, apresentou o mesmo orçamento. E nós vemos aquilo que está a acontecer em várias áreas, mas em particular na área da saúde, onde os médicos continuam a sair, onde não entram os enfermeiros necessários, onde não existem os administrativos para dar resposta às pessoas e onde o Serviço Nacional de Saúde perde qualidade. É evidente que o Hospital Beatriz Anjos pode ser a ponta do iceberg, aquela que se ouve mais e que se ouve falar mais, porque é realmente muito preocupante uma pessoa ter um problema e não saber se um problema de saúde e não saber o que é que lhe vai acontecer quando chegar ao hospital. Isso é uma questão muito preocupante. E quero aqui, também aqui, por exemplo, relembrar uma questão de há poucos dias, em que os relatos que existem de uma pessoa que liga para o INEM e acabou por falecer porque não tem resposta do INEM. Isto para as pessoas levanta muitíssimas preocupações. E não pode ser. Nós precisamos de alterar isto. Precisamos de alterar isto e de que forma? Só há uma forma, que é trazendo os profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, fazendo com que eles se sintam valorizados. Salários que para eles sejam adequados, justos. E é essa a política que não foi seguida pelo PS e essa é a política que é preciso alterar na Assembleia da República. E o dia 10 de março é também muito importante para isso, sabermos se vamos ou não apostar no Serviço Nacional de Saúde nos seus profissionais. Porque isso é que fará toda a diferença. Porque com mais médicos nos centros de saúde, há muito menos gente a ter que correr às urgências dos hospitais. Porque passam a ter uma consulta e podem resolver o seu problema de saúde com facilidade no centro de saúde. Agora, quando nos dizem, e eu até acho caricato virem-nos dizer, em particular o Primeiro-Ministro, mas não só, que se tiver um problema, ligue para a Saúde 24. Não funciona. Eu experimentei isso. Houve também. um dia em que eu fiz isso. Liguei para a Saúde 24. A ser atendido. Portanto, agora imagino que é uma situação de emergência. Eu fui atendido. Fui atendido. E sabe qual foi a resposta que me deram? Vá ao seu centro de saúde marcar uma consulta. Sim. E a mim disseram que no protocolo do centro de saúde ia-me ligar no dia a seguir, mas é só no protocolo porque ela tinha a certeza que não me iam ligar no dia a seguir. Não iam ligar. Mas, e, portanto, isso é tentar tapar o sol com a peneira, não é? E as pessoas estão fartas. Sim. Estão fartas desse tipo de resposta que não responde aos problemas e é isso que nós sentimos. As pessoas estão a ficar fartas da situação da saúde, da habitação, da educação, dos baixos salários. Nós precisamos de dar resposta a esses problemas.
porque senão corremos o sério risco de ter aqui o ressurgimento de forças antigas, de muito má memória do nosso país, e que nós iremos, evidentemente, combater. Já aqui falámos, mas e voltando um pouco ao setor da habitação na Grande Lisboa, porque realmente é o principal problema que a maior parte das pessoas se debate no seu dia-a-dia, mas eu queria perceber agora, em termos de enquadramento local, qual é a posição da CDU e que caminhos podem ser seguidos para minimizar, digamos assim, alguns dos impactos da crise que se vive neste momento no setor da habitação. O que é que uma autarquia pode fazer? Uma autarquia pode fazer pouco. O principal problema da habitação não reside nas soluções... A Câmara já está a adquirir alguns imóveis para... Vamos ver. A autarquia pode fazer pouco. Pode dar uma ajuda. Mas o problema da habitação é um problema geral. Nós não podemos tratar o problema de Loures como se fosse uma ilha que não estivesse desligada de tudo o resto. Porque isso não vai resultar. O que nós precisamos mesmo é que se impeça a continuada especulação imobiliária por parte dos grandes donos do imobiliário do nosso país, aumentando os preços das casas brutalmente. Precisamos de impedir que os bancos continuem a ter os seus 12 milhões de euros de lucro todos os dias, por dia, são 12 milhões de euros de lucro todos os dias, e cobrem todo o aumento das taxas de juro aos seus clientes. Eles próprios também têm que assumir aqui algum desses custos, porque ganham muito dinheiro e ganharam muito dinheiro nos últimos anos e continuam a ganhar nos anos de crise, como se diz. Nós vivemos em crise desde sempre. Mas a crise nunca é para os bancos. Para esses nunca há crise. E, como se vê, quanto mais crise existe, mais eles ganham com isso. E na habitação é um dos principais bolos desse lucro. Mas é evidente que o município também pode tomar medidas. E nós tomámos essas medidas e ficaram espelhadas na Estratégia Local de Habitação, que foi assinada ainda por nós, com o Governo, antes das eleições de 2021. E existia uma medida basilar, que era a construção de nova habitação pública. Porque essa é que permite, é a melhor resposta para resolver o problema da habitação. E quando eu falo de habitação pública... E para criar pressão sobre o mercado, certo, sobre o próprio mercado. Mas quando falamos de habitação pública, não falamos de habitação apenas para o arrendamento apoiado. Não é social. Sim, são coisas diferentes. Mais conhecido pelo apoio social, habitação social. Não. Também para isso, porque é necessário. Sim, mas isso não resolve o problema que nós estamos a ver. Pois, mas é também para uma outra camada da população que precisa desse tipo de habitação a custos controlados. E quero dizer que nós, no último ano, aquilo que assistimos foi uma alteração da estratégia local do município que diminui em 650 fogos, os novos fogos de habitação municipal para esta resposta, por opção do município. Mas mais grave do que isso, é que os próprios que ficaram, continuam, na sua esmagadora maioria, ainda a não ter qualquer início de procedimento. Ou seja, isto é tudo verbos do PRR até 2026. Exatamente. E, portanto, além do corte, não se iniciaram procedimentos absolutamente fundamentais para se fazerem as habitações que ainda estão na estratégia. E por isso aquilo que nós vamos ter é a esmagadora maioria das habitações novas que o município podia ter, vai deixar de ter. Colocou há pouco aí a questão das novas habitações adquiridas no mercado. Foi uma OPA lançada. São só 270. Ou seja, das 650 que foram retiradas, são substituídas por apenas 270. E a ideia que nós temos, aliás, por experiências de outros municípios da área metropolitana de Lisboa, é que essas OPAs ficam vazias. Porquê? Não há casas. Então, se não há casas para estarem no mercado, razão pela qual os preços estão também tão elevados, pensamos que vai ser muito difícil o município adquirir casas por esta via. Mas cá estaremos até ao mês de março, que é até esse mês que podem se fazer chegar as propostas
Quem quiser vender as suas casas ao município, cá estaremos para fazer esse balanço dessa operação. Mas, no cômputo geral, podemos dizer que o PRR é uma oportunidade perdida para a construção de nova habitação no Concelho de Loures. É já uma oportunidade perdida. Antes de abordarmos de forma ligeira as futuras eleições de março, pedia-lhe um olhar sobre a consistência da coligação no Executivo Municipal. Bom, quanto à consistência, ela parece bastante forte. Aliás, aquilo que nós temos é um PSD que não existe. E que, portanto, não existe, em termos práticos, não existe na proposta, não existe na crítica, não existe na discussão e, portanto, é uma opção do PSD, portanto, aqui no Conselho, de ter esse tipo de ação. Penso que não está em causa essa coligação, não é? Porque, sinceramente, muitas vezes essas opções são feitas a pensar no poder que possam vir a adquirir em 2025, que é quando são as próximas eleições. E isso nem sempre é o melhor para as pessoas, mas isso é uma questão de opção de cada partido. Lá estamos, somos a voz mais ativa na Câmara Municipal e não só, e no terreno, de crítica, de solução, de proposta. É essa a nossa forma de estar e é assim que vamos continuar, infelizmente, sozinhos, mas também lhe digo, mais vale sozinho do que mal acompanhado. No presente Executivo existem elos mais fracos, ou seja, vereadores que tenham, no seu entendimento, comprovada incapacidade para o cargo. Qual ou quais? Nós não gostamos de fazer esse tipo de avaliação pessoal do desempenho. Não, em relação à pessoa, em relação ao desempenho do cargo. Isso eu penso que a população... Ou áreas em que sejam mais, em que o trabalho realizado seja menos visível ou menos eficaz? Não, é claro que existem muitas áreas que estão na sombra, não é? E que a força política, o peso político que existe de alguns dos vereadores é pouco, não é? É diminuto. Mas isso são opções, ou seja, nós não fazemos a crítica pessoal, fazemos a crítica política, não é? E evidentemente que se esses vereadores ou essas opções estão apagadas, nós fazemos a crítica a essas opções, ao facto de não haver resposta, não ao vereador. Mas identificava alguns setores em que isso seja mais visível, mais premente? Penso que as áreas relacionadas com os espaços verdes, a resposta do ambiente, foi uma área que perdeu muito neste mandato. Acho que sobre isso não existem muitas dúvidas, mas lá está. Também na área da educação as coisas estão a correr mal. Também na área da habitação as coisas não estão a correr bem. E estamos a falar de pelouros do Presidente e do Vice-Presidente, não é? Portanto, eu não penso que isso seja possível de dizer que é deste ou... Não. Penso que existem várias áreas onde as coisas não estão a correr bem e algumas delas estão sobre a alçada do Presidente e da Vice-Presidente da Câmara. Como classifica a relação política entre o Executivo e a oposição? Já teve piores dias, quero dizer. No princípio do mandato as coisas foram mais complicadas. Agora, penso que é possível de discutir mais os problemas. Agora, aquilo que temos sentido é, da parte do Executivo e por parte do PS, alguma dificuldade em responder a algumas questões. E questões que ficam sem resposta em várias reuniões de Câmara. Questões importantes para o Conselho, em que nós colocamos as questões variedíssimas vezes, mas que não têm resposta. E só depois, quando pressionados de outra forma, é que acabam por surgir essas respostas. Portanto, é um trato que é normal, institucionalmente as coisas correm bem, politicamente as respostas estão cada vez mais difíceis, porque é um grande conselho, há muitos problemas
e passaram muito tempo deste mandato a criticar a CDU e a dizer que a CDU não fez ou não aconteceu, e agora estão a ter a paga desse tempo perdido, não é? E por isso as respostas são cada vez mais difíceis. O vereador do Chega afirmou-nos aqui que é o único partido na oposição em Loures e que a CDU perdeu completamente o seu rumo. Isso merece dar algum comentário? Apenas o comentário de que o vereador do Chega tem essa opinião, tem direito a ela. Agora, nós não temos o ego político desse tamanho, portanto, sabemos muito bem. Mas o dia-a-dia desmente este tipo de afirmação? É evidente, não é? Nós somos, quer dizer, olhando mesmo aquilo que se passa na reunião de Câmara, as intervenções do vereador do Chega são intervenções da Assembleia da República, onde ele é deputado. Agora, sobre problemas concretos do dia-a-dia, isso não existe, não é? Aliás, isso é apenas e só uma caricatura daquilo que ele entende que deveria ser o Conselho, porque sabemos muito bem que o Chega, um dos principais objetivos que tem, e que não está sozinho, é atacar a CDU, atacar o PCP. E, portanto, isso faz parte desse filme imaginário que o Chega tem no seu imaginário, mas que não corresponde à realidade. O PCP e a CDU têm perdido algum protagonismo, quer no debate político nacional, quer nas intenções de voto. Isso altera, de alguma forma, o dia-a-dia da atividade política local? Deixa com alguma preocupação especial? Deixaria-nos com alguma preocupação especial se as pessoas não deixassem de ter como referência a CDU para falar sobre os problemas que sentem do seu dia-a-dia. Mas isso não está a acontecer. Aliás, aquilo que temos sentido nos últimos meses é uma maior procura das pessoas, das entidades, das instituições, para nos colocar problemas que sentem do seu dia-a-dia e que não sentem resposta, tanto pela Administração Central, pelo Governo, tanto pela Câmara Municipal. E por isso, sendo verdade, evidentemente, que houve uma quebra eleitoral em 2021, em 2022, isso é uma evidência, isso não altera aquilo que as pessoas sentem como referência, que é o PCP e a CDU, e nós sentimos nos últimos meses que as pessoas estão a voltar a querer falar connosco, a querer estar connosco, e penso que isso vai ter reflexo já no dia 10 de março. É isso mesmo. Quais as suas melhores expectativas em termos de resultados para o próximo dia 10 de março? E, no seu entendimento, qual é o balizamento mínimo aceitável? Em termos daquilo que queremos, é o reforço de percentagem, de votos e de mandatos. Isso é O objetivo. Esse é um objetivo, claro. Portanto, queremos subir, queremos ser mais fortes, queremos estar mais fortes na Assembleia da República, porque, aliás, isso é que permite aplicar as políticas que são necessárias e na área da saúde, na área da educação, na área da habitação. Isso é que vai ser o decisivo. Essa CDU vai ter mais força ou não na Assembleia da República. Acredito que isso vai acontecer. Aliás, como eu acabei de lhe dizer, acredito porque sentimos que as pessoas precisam dessas respostas e procuram-nos para ter essas respostas. E eu penso que isso vai acontecer no dia 10 de março. A mudança de liderança trouxe o upgrade expectável à ação política do PCP? Eu penso que o novo secretário-geral tem mostrado capacidade para mobilizar o partido, para mobilizar a CDU, e eu acho que isso se vai notar agora nesta campanha eleitoral que aí vem. Vai ser a primeira campanha eleitoral do Paulo Raimundo, novo secretário-geral do PCP, e eu sinto que ele está com a energia, está com a força, está com a confiança necessária para que muitos votem à CDU e que outros apostem na CDU pela primeira vez. Cá estaremos para fazer essas contas. Que cenário acredita como possível para uma solução governativa, e é um dos problemas que vai estar em cima da mesa no dia 11 de março, e até onde o PCP está disponível para ir? Por exemplo, uma Geringonça 2.0 era o alinhamento ideal? Para já, o que precisamos é de reforçar a CDU. Isso é que é fundamental. Porque se não houver o reforço da CDU, não vai haver a força necessária para
essas soluções políticas que permitam avançar em várias áreas. Portanto, isso é a questão fundamental. E depois da população ter decidido, e importa aqui referenciar que as pessoas não vão eleger primeiro-ministros. Isso é uma coisa que, felizmente, ficou completamente clara em 2015 e, portanto, as pessoas nunca se podem esquecer disso. É que vão eleger deputados e que são depois as maiorias de deputados na Assembleia da República é que vão definir as opções políticas e o Governo, como é evidente. Nós vamos estar sempre disponíveis para aplicar as medidas que sejam boas para a população, em particular no reforço dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, no aumento do salário mínimo já no imediato para 1.000 euros no ano que vem, no aumento do salário médio, em que é absolutamente fundamental acabar com a caducidade da contratação coletiva, que o PS entendeu não mexer, no aumento do número de professores nas nossas escolas e, como disse, nas soluções de habitação pública para o nosso país. Vamos acompanhar todas essas propostas e outras. Se houver uma maioria que vá nesse sentido. Mas acredita numa maioria de esquerda no Parlamento, no dia 11 de março? A maioria de esquerda, como forma é referenciada, só pode ser efetivamente esquerda se a CDU tiver mais força. Se a CDU não tiver a mais força necessária, essa maioria fictícia de esquerda não vai aplicar políticas de esquerda. E essa é que é a questão. Sr. Vereador, há um ano perguntei-lhe se era o nome que a CDU iria apresentar como sucessor de Bernardino Soares, a candidata à presidência da Câmara Municipal de Loures. Disse-me que isso era tema para 2024. Podemos hoje apresentar o vereador Gonçalo Caroso como candidato do CDU à presidência do município? Estamos em janeiro de 2024. Portanto, ainda é cedo. Nós agora estamos mais empenhados todos em estar na rua, ouvir as pessoas, até por causa destas eleições agora de 10 de março, preparar as nossas propostas, preparar as nossas ideias, porque isso é que vai ser fundamental. E em 2024 haverá novidades sobre essa Colocando a questão matéria. de outra forma, o Sr. Vereador estava disponível para que se a CDU o convidasse para esse importante desempenho, o Sr. Vereador estaria disponível? Eu acho que ainda é cedo para responder a isso, porque isso retira o foco fundamental, que é o de conseguirmos com as pessoas arranjar as soluções. E com certeza que a CDU e todos os amigos e os militantes do PCP se irão empenhar nesta grande batalha autárquica de 2025, todos nós. Eu também me empenharei. De que forma? É uma questão que... Mas não fechava a porta, pessoalmente, estou a falar a nível pessoal, não fechava a porta a uma possibilidade dessas? Não? Vamos ver, não é uma questão que eu ambiciono, de facto, não é uma questão que eu ambiciono, não faz parte da minha forma de estar. Aliás, no partido, neste partido, nós temos de estar ao serviço das pessoas e daquilo que é necessário. E, portanto, não é algo que eu, de facto, ambiciono na minha vida, mas todos nós fazemos sempre algumas coisas que, se calhar, não pensámos que pudéssemos vir a fazer há 10 ou há 15 ou há 20 anos atrás. As circunstâncias. Portanto, como digo, essa não é a questão fundamental e vamos estar todos empenhados. Tem alguma ideia do timing indicado para essa? Eu penso que no segundo semestre deste ano as coisas têm que... No segundo semestre deste ano as coisas têm que estar claras, não só para a Câmara Municipal, mas também para algumas juntas de freguesias muito importantes do nosso Conselho, onde precisamos de ter alternativas fortes, como é o caso de Santaria das Olhas, São João da Talha e Bobadela, Camaratunes e Apelação, também aqui em Sacavém, e Santo António dos Cavaleiros e Moscavide e Portela, que são aquelas onde não estamos assim, neste momento no poder. Evidentemente, depois temos outras freguesias importantes, onde os nossos presidentes de junta estão a fazer o seu trabalho, Loures, Santo Antão em São Julião, em Fanhões, e que queremos também mantê-las, não é? Mas temos que trabalhar muito aqui nestas outras freguesias para avançarmos e conseguirmos ir mais longe. Sr. Vereador, para terminar, lanço-lhe o 8 ao desafio, que é um pedido de classificação de 0 a 10 a 4 afirmações que lhe irei fazer. E a primeira é,
O que acontecer a 10 de março será determinante para o futuro do partido? Como é que classifica de 0 a 10 esta afirmação? Diria que será um 5. Loures precisa de urgentemente parar para melhor pensar quais os seus caminhos, o valor e os contornos da sua marca e a necessária mobilização da população num objetivo comum, de onde vem, para onde vai. Qual é a importância que esta afirmação pode ter no... Eu daria um 7, mas queria dizer que é importante pensar, mas não podemos é parar. Okay? Temos que pensar em andamento. Pensar em andamento. A CDU tem todas as condições para provar em 2025 que as vitórias de 2013 e 2017 não aconteceram pelo plus adicionado pelo nome do candidato? Isso depende da capacidade que nós tivermos de ouvir as pessoas e de estar com elas ao longo destes 2 anos. Não é? Porque a CDU vale por si, a marca da CDU é muito forte, é uma marca muito forte junto das pessoas, junto das populações, porque é uma marca de confiança, é uma força de confiança e que nós teremos que aproveitar e demonstrar que as pessoas continuam a confiar em nós. Se conseguimos fazer isso, vamos com certeza dar muitas alegrias ao Conselho e a nós próprios. E que nota dava esta convicção? Portanto, diria que daria um 7 também. Para terminar, Sr. Vereador, um nome com profundo conhecimento da realidade do Conselho será sempre melhor candidato que uma figura nacional sem contacto com o cotidiano local? Diria 5 a essa ideia, porque é evidente que uma pessoa que conhece bem a realidade do Conselho tem mais-valias. Mas uma figura nacional também tem algumas mais-valias, porque permite dar aqui uma visibilidade ao Conselho diferente. Aliás, como se viu com o Bernardino Soares, que felizmente ele tinha essas 2 características juntas. Era uma figura pública nacional, mas conhecia também aqui o Conselho. E por isso também teve essa mais-valia. Portanto, eu diria que tanto uma opção como outra são opções válidas, têm coisas boas umas e têm coisas boas outras. Senhora, muito obrigado uma vez mais pela sua disponibilidade. Obrigado e bom dia. Bom dia a todos.